Olá, eu sou Shirley, advogada, e vim responder um questionamento que me tem sido feito reiteradamente aqui no canal. O militar reformado por incapacidade pode ter outro vínculo, pode exercer atividade laboral? Como nós já explicamos aqui no canal, existe uma diferença entre a reforma por invalidez e a reforma só por incapacidade para o serviço militar. A reforma por invalidez, ela se opera com a declaração de incapacidade para exercício de qualquer atividade laboral, incapacidade tanto para o serviço militar quanto para o serviço civil, aquele famoso incapaz de prover meios. Portanto, o militar reformado por invalidez, ele está assim impedido de exercer atividades laborais formais, seja prestar um concurso público, seja assumir uma função pública e até mesmo trabalhar com a carteira assinada, com contribuição para o INSS. Porque o exercício de atividade laboral por parte do militar reformado por invalidez entra em contradição direta com essa declaração de incapacidade total para todo e qualquer trabalho. Então, a resposta relacionada à possibilidade do militar reformado por invalidez exercer atividade laboral é uma resposta simples, de análise direta da própria razão de sua reforma, que é a invalidez. Mas e no caso do militar reformado apenas por declaração de incapacidade para o serviço militar, podendo prover meios? Esse mesmo raciocínio se aplica? É possível a esse militar estabelecer um vínculo laboral, prestar um concurso, assumir um cargo ou uma função pública? Antes de responder essa pergunta, primeiro eu vou destacar que a reforma por incapacidade apenas para o serviço militar pode gerar percepção de dois benefícios, tanto o benefício proporcional quanto o benefício integral, a depender da natureza dessa incapacidade, da causa, da patologia, da circunstância que levou esse militar a ser declarado incapaz apenas para o serviço militar. Por exemplo, falando do militar de carreira, quando há constatação de uma incapacidade apenas para o serviço militar, se essa incapacidade decorre de um acidente de serviço, por exemplo, a percepção dos seus proventos na inatividade vai ser integral, independente do tempo de serviço que esse militar ostente. Mas, se a declaração de incapacidade para o serviço militar for oriunda, tiver como causa uma patologia, uma doença sem relação de causa e efeito com o serviço, neste caso, a percepção dos proventos vai ser proporcional ao tempo de serviço que esse militar possuir na data da declaração de sua reforma. Mas, sendo essa reforma para percepção de proventos proporcionais ou integrais, no caso, repito, de reforma decorrente de declaração de incapacidade apenas para o serviço militar, fato é que não existe uma previsão legal que vede a possibilidade desse militar exercer outra atividade laboral e até mesmo prestar um concurso público. Mas nesse caso é necessário que se observe as condições de acumulação de cargo público previsto no texto constitucional, previsto no artigo 142, combinado com o artigo 37 da Constituição Federal. Mas onde está escrito que o militar reformado por incapacidade apenas para o serviço militar pode estabelecer um vínculo formal de trabalho, pode assumir uma função pública ou até mesmo assumir um cargo público? Na verdade, o que possibilita o exercício de atividade laboral por parte do militar reformado apenas por incapacidade para o serviço militar não é uma lei, não é uma norma, não é uma determinação expressa. Pelo contrário, é na verdade a ausência de uma determinação legal que impeça esse exercício. Calma que eu vou explicar. Em nosso ordenamento jurídico existe um princípio chamado princípio da legalidade. E este princípio ele tem aplicação tanto para os particulares quanto para os entes públicos. Mas a maneira que esse princípio deve ser observado por parte do particular e por parte dos entes públicos é um pouco diferente. A administração pública, por exemplo, ela só pode agir ou deixar de agir se houver uma previsão legal determinando que ela faça ou deixe de fazer algo.
Dessa forma, a administração pública, para respeitar o princípio da legalidade, ela deve agir sempre sob comando, sob ordem, sob uma determinação legal. Já o particular, não. O particular pode fazer qualquer coisa desde que a lei não impeça. Então, no caso da administração pública, o seu agir ou deixar de agir vem pautado numa ordem, num mandamento legal. No caso do particular, para que este respeite o princípio da legalidade, ele pode fazer qualquer coisa desde que a lei não o proíba. Por isso é que talvez você já tenha ouvido a expressão: ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, senão em virtude de lei. É exatamente a materialização do princípio da legalidade que está contido nessa expressão. Então, se a lei não proíbe, é lícito, é devido, é direito ao particular fazer. E se a lei não determina, não é lícito, não é devido, não é legal que a administração faça. Então, nesse contexto, como não existe uma previsão legal que impeça o militar reformado por incapacidade apenas para o serviço militar de tomar posse em cargo público, de assumir função pública, claro, respeitando a possibilidade de acumulação de cargos públicos previsto no texto constitucional, como já mencionei. Não é qualquer cargo que pode ser acumulado com a função de militar, seja de militar da ativa, seja de militar da reserva e seja de militar reformado. Já tratamos disso aqui no canal. Mas o ponto é que não é vedado ao militar reformado por incapacidade apenas para o serviço militar possuir um outro vínculo laboral, seja um vínculo seletista, seja um vínculo estatutário. Ah, mas a gente vive numa grande insegurança jurídica, as leis a todo momento estão sendo alteradas, muda governo, muda lei, muda interpretação de lei por parte dos tribunais. Então eu tenho receio de tomar posse em um cargo público, assumir uma função e depois acabar prejudicando a percepção dos meus proventos, por exemplo, de militar reformado por incapacidade militar. Esse medo, ele tem fundamento? Não tem, porque como já explicamos reiteradas vezes, uma lei nova, quando ela nasce, quando ela é publicada, ela não retroage para prejudicar o particular, ela não volta para afetar fatos ocorridos no pretérito, fatos ocorridos no passado. Então, se você hoje, sob a vigência da legislação atual, onde não se encontra vedação para exercício de atividade laboral por parte de militar reformado por incapacidade para o serviço militar, passar a exercer essa atividade laboral, não haverá nem no futuro, ainda que haja uma alteração nas disposições legais, nenhum prejuízo à percepção dos seus proventos de reforma. Então, concluindo e respondendo essa pergunta feita por alguns inscritos aqui do canal, é possível sim que o militar reformado por incapacidade apenas para o serviço militar realize atividades laborais, possua vínculo formal, é possível inclusive que ele assuma função e cargo público, desde que observadas possibilidades de acumulação contidas no artigo 142, combinado com o artigo 37 da Constituição Federal. Achou que esse vídeo traz uma informação útil que pode ajudar alguém? Compartilhe para que essa informação alcance o maior número de pessoas. Curta para que essa informação alcance o maior número de pessoas. E se você se interessa por direito militar, se inscreva em nosso canal e acione o sino para ser notificado sempre que postarmos novos vídeos. Continua com dúvida? Tem sugestão de tema? Gostaria de nos enviar algum regulamento de sua força para que ele se torne tema de um de nossos vídeos? Entre em contato através de um dos meios disponibilizados aqui na descrição. Até a próxima!